Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Mestre Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz. Quem tem o livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Então o papo de domingo de hoje é sobre ressurreição, né? Nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, autor de Kardec. Deixa eu ver só aqui. No capítulo 4, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então fala sobre ressurreição, né? É aqui. Autor Allan Kardec, né? Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. Então vamos dizer, até a gente pode aqui separar o que é ressurreição, o que é reencarnação, né? Jesus, ele já sabia, então ele morre na Sexta-feira Santa, né? Ele vai para o mundo espiritual, né? Seus discípulos não aceitam, né? E seus discípulos achavam que ele ia ali ressuscitar, como ele ressuscitou vários mortos, e nada disso acontece, né? Então Jesus faz a ressurreição. Então a ressurreição é diferente de reencarnação, né? Então o espírito, ele quando ele volta para o mundo espiritual, ele pode fazer sua ressurreição, mas nem são todos os espíritos que fazem, e vai depender da necessidade de cada espírito também fazer sua ressurreição. Ele retorna ao mundo espiritual como ele era, para todo mundo conhecê-lo, né? Então ele vai, parece que está com carne, né? O músculo, tá? Como ele era, né? Da sua última encarnação. É chamada ressurreição. E na doutrina, nós chamamos de agênere, né? É o espírito que ele aparece, né? Ele se materializa, né? E essa materialização dele, ele era do jeito que ele é encarnado. Então ele pode ser mostrado para algumas pessoas ou não, ou mostrar para muita gente, como foi no caso de Jesus, né? Ele não ficou só restrito aos seus discípulos, ele teve mais gente, né, que viram ele, falaram com ele. E a primeira pessoa a vê-lo foi Maria Madalena, né? E ela vai contar para os outros discípulos, contar para Pedro não acreditava, né? E Pedro já tinha negado Jesus antes do galo cantar 3 vezes. E aí então essa que é a ressurreição. A ressurreição é para isso, né? De entendimento, né? Saber, o espírito pode fazer isso, mas os espíritos só vão fazer isso mediante autorização, mediante uma necessidade muito grande para ele se apresentar, para ele se materializar, né? Nesse contexto, né? O médium Chico Xavier,
ele tinha esse tipo meio de unidade de materialização. Então eu não sei informar aqui como é que é todo esse processo químico, físico, eu não sei informar, mas eu sei que os espíritos ficam se materializando como eles eram antes. Então o Emmanuel, ele apareceu lá também, André Luiz, Sheila, e Sheila ainda cura um nódulo, né, na garganta do médium Divaldo Franco. Parece meio, né? Então tudo é da forma que eles eram, né, ali. No meu ponto de vista, isso é trabalhado com ectoplasma, né? Pega o ectoplasma do médium, dos médios, e fazem isso. E o médium Chico Xavier, ele queria saber, porque o Peixotinho fazia tinha esse tipo de mediunidade, onde os espíritos se materializavam. E ele queria tentar para ver, então ele viu, se não me engano, ficou 3 anos e meio, e na última vez o Emmanuel falou para ele que ele tinha que parar com isso, né? Então eles tinham as sessões e os espíritos se materializavam dessa forma, mais por causa da mediunidade dele. E aí os espíritos se apresentavam às pessoas, né? Se apresentavam como eles foram na última encarnação, né? Então a sua ressurreição é isso. A ressurreição é o espírito que já retornou ao mundo espiritual, fez a sua desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Ele retorna do jeito que ele é, né? O interessante é que ele não vai retornar como um espírito sublime, mas ele é um espírito sublime. Ele retorna como ele é, sem estar ligado, né, ao cordão de prata dele. Nos sonhos da gente, sempre quando nós sonhamos, né, nós vamos com o cordão de prata preso aqui na cabeça, né? E esse cordão de prata preso, ele é com o cordão de prata preso que vai distinguir o espírito que está encarnado ou o espírito que está no mundo espiritual. Aqueles que não têm o cordão de prata porque não estão mais encarnados. E aqueles que têm o cordão de prata, né, preso na cabeça, eles estão encarnados. Então essa diferença que se faz para saber, né, quem está encarnado, quem não está encarnado. Né, porque quando chega no mundo espiritual, né, o espírito, ele está lá. Ele é igual sublime, né, a qualquer um. Então essa que é a diferença de saber quando o espírito está encarnado ou não, né? Então a ressurreição ela é muito importante para a gente, né, para a gente ter um entendimento que o espírito ele está no mundo espiritual, mas ele pode estar aqui também. Tem um caso também de uma interessante, se não me engano foi na França, uma médium que ela trabalhava nesse tipo de materialização, e um investigador, né, que achava que ela fazia uma farsa, foi lá para falar com ela. Ela recebeu, né, e então ela materializou o espírito da mãe dele, que estava no mundo espiritual, do jeito que ela era, né, e da fala que ela fazia, porque ela chegou uns tempos a ser costureira, né? Ela chegou um tempo, né, de ser costureira, não, esse homem, né, que estava investigando, foi até lá falar com ela. Então, quando chegou lá, ela materializou a mãe dele. Então, a mãe dele
era uma italiana e com aquele sotaque, do jeito que a mãe dele era, da forma que a mãe dele falava. E a mãe dele já estava no mundo espiritual. Ela fez materializar a mãe dele, né? É interessante, né? É interessante esse tipo de coisa. Então a ressurreição de Jesus mostra isso, que o espírito pode voltar materializado. Agora, quando ele vai encarnar, ele volta o quê? Vai ter um outro corpo para ele, uma outra tipo de prova, tudo que ele vai passar ali já é diferente, né? Esse espírito que fez a Gênere, ele é um espírito que passou pela Gênere, que necessitava e com autorização. Porque no mundo espiritual ninguém faz nada sem autorização, né? E geralmente essas autorizações são regras colocadas de Deus. Então todos nós temos que ficar cientes nisso, né? E fazer as coisas como elas devem ser feitas. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Eu agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido, ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.